povo! Seguinte, meu filho, hoje é dia de falar sobre os direitos individuais e coletivos. Papai, hoje é dia de falar sobre o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal tem muita coisa importante. Artigo 5º, muita coisa importante. Vamos embora começar esse negócio. Primeiro ponto, antes de entrar no artigo 5º da Constituição Federal, é falar sobre as gerações dos direitos fundamentais. Gerações também chamadas de dimensões dos direitos fundamentais. Ah, professor, gerações dos direitos fundamentais, cai na minha prova, cai essa desgraça. E agora você vai acertar gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Belezinha? Comigo, geração. Você vai lembrar da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, e até da quinta geração dos direitos fundamentais. Primeira, segunda, terceira, quarta e até da quinta geração dos direitos fundamentais. Professor, na primeira geração dos direitos fundamentais eu tenho o quê? Na primeira geração você tem os direitos de liberdade. Liberdade. Direitos de liberdade, os direitos de primeira geração. Na primeira geração, eu tenho os direitos civis e políticos. Na primeira geração, eu tenho uma obrigação de não fazer do Estado. Uma obrigação de não fazer do Estado. Por quê? Porque eu já tenho esse direito. Eu já tenho esse direito. Por exemplo, direito à vida. Direito de primeira geração. Eu tenho a obrigação de não fazer do Estado. O Estado não precisa me dar minha vida, porque eu já tenho. Eu tenho os direitos de liberdade. Na primeira geração, eu tenho os direitos civis e políticos. Primeira geração dos direitos fundamentais. É importante você lembrar também que na primeira geração, eu tenho uma obrigação de não fazer... Uai, quase que não sai. Não fazer do Estado. Obrigação de não fazer do Estado. Então, primeira geração, você lembra assim, direitos de liberdade, direitos civis e políticos, obrigação de não fazer do Estado. Primeira geração dos direitos fundamentais. Segunda geração dos direitos fundamentais. Na segunda geração dos direitos fundamentais, lembre que eu tenho a igualdade. Igualdade. Segunda geração, igualdade. Na segunda geração, e agora é o X da questão, e um dos temas que eu já vi cobrando muito em prova, é que na segunda geração dos direitos fundamentais, eu tenho uma obrigação de fazer do Estado. O Estado tem que lidar. Papai. Segunda geração dos direitos fundamentais, eu tenho uma obrigação de fazer do Estado. Por exemplo, direitos sociais, econômicos, culturais. Lá nos direitos sociais eu tenho educação, saúde, moradia, lazer. Enfim, o Estado tem que lidar. Na segunda geração eu tenho uma obrigação de fazer do Estado. Na segunda geração dos direitos fundamentais eu tenho os direitos de igualdade. Igualdade, e aí você lembra, direitos sociais, econômicos e culturais. Obrigação de fazer do Estado, segunda geração. Obrigação de fazer do Estado. Segunda geração. Belezinha? Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, lembre da fraternidade. Fraternidade. E de verdade, fraternidade. E de verdade, primeira, segunda e terceira são as gerações que mais são cobradas. Primeira, segunda e terceira são as gerações que mais são cobradas. Se eu fosse falar assim pra você, estude qual? Estude a primeira, a segunda e a terceira. Lembre da primeira, da segunda e da terceira. Beleza? Porque a quarta e a quinta geração ainda existe uma discussão doutrinária em relação à quarta e à quinta geração. Mas a primeira, a segunda e a terceira, você tem que gravar essa desgraça. A primeira, a segunda e a terceira, você tem que entender como é que funciona. Então vamos lá. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Na terceira geração, lembre do direito ao meio ambiente, meu filho. Olha que coisa bonita. Direito ao meio ambiente. Terceira geração. Tranquilinho?
Quarta geração, e agora existe uma discussão doutrinária, quais são os direitos de quarta geração. Lembre da democracia. Lembre da informação. Existe uma discussão doutrinária, falando sobre democracia, informação. Lembre da engenharia genética, quarta geração. E na quinta geração, lembre do direito à paz. E aqui eu já adianto para você, você pode pegar uma questão de concurso público antiga, falando sobre o direito à paz na terceira geração. Mas hoje o direito à paz, quinta geração dos direitos fundamentais. Direito à paz, quinta geração dos direitos fundamentais. Ah, professor, tem que decorar 5? Meu velho, minha filha, no pau da goiaba, saiba da primeira, da segunda e da terceira. Lembre que a quarta e a quinta existe uma discussão doutrinária. Belezinha? Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade, direitos sociais, econômicos, culturais. Lembre que na segunda eu tenho uma obrigação de fazer do Estado. Lembre que na terceira geração eu tenho direito ao meio ambiente. Na terceira geração eu tenho os direitos difusos, transindividuais. Terceira geração dos direitos fundamentais. Pode vir o nome de geração, mas pode vir o nome de dimensão. Mesma desgraça, e vá-se embora e acerta as questões. Belezinha? Falei sobre as gerações dos direitos fundamentais. E agora sim, vamos entrar no artigo 5º da Constituição Federal. Se o slide for... Aí ele foi demais, agora ele foi-se embora. Voltar um pouquinho pra gente entender. Pronto, agora vai. Agora vai, meu povo. Na prática, antes de entrar no artigo 5º, duas questõezinhas sobre gerações de direitos fundamentais. Questão do MPU, fala bem assim, ó. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, caracterizando-se na maioria das vezes como normas constitucionais programáticas. E agora, professor? Primeira dimensão, normas constitucionais programáticas. No pau da goiaba? Tá errado. No pau da goiaba? Tá errado. Por que, professor? Tá errado. Por que tá errado? Direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que outorgam ao indivíduo. Na primeira dimensão ou primeira geração, eu tenho uma obrigação de não fazer do Estado. Na segunda geração, eu tenho uma obrigação de fazer do Estado. Na segunda, você tem a obrigação de fazer. Na primeira, não. Na segunda. Beleza? Outra coisa. Aí ele fala assim, na maioria das vezes, normas constitucionais programáticas. Só para lembrar você aqui. Professor, que desgraça é uma norma constitucional programática? E agora, que é isso aí? Vou dar um exemplo prático para você entender uma norma constitucional de eficácia programática. Lá no artigo 3º da Constituição Federal, artigo 3º, fala sobre os objetivos fundamentais. Um dos objetivos fundamentais está lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Está se programando para fazer, construir uma sociedade livre, justa e solidária. É uma norma de eficácia programática. É uma norma programática. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Programática. É por isso que eu quero que você entenda, para você não confundir essa desgraça. Só quero que você lembre assim, ó. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que outorgam ao indivíduo? Não. Na segunda geração, na segunda dimensão, sim. Belezinha? Questão errada. Segunda questão. Direitos humanos de terceira geração, por seu ineditismo pelo caráter legiferenda, que ainda comportam, não recebem tratamento constitucional. Avise para ele lá do MP que na terceira geração recebem sim tratamento constitucional. Avise para ele que a terceira geração dos direitos fundamentais tem sim tratamento constitucional. Belezinha? Lembre, terceira geração, fraternidade. Lembre dos direitos difusos, direito ao meio ambiente, terceira geração dos direitos fundamentais. Por isso, primeira errada, segunda errada. A gente gravou essa desgraça. Vamos para o artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º da nossa querida Constituição. E lá no artigo 5º também é assim. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, enfim.
começamos a falar do nosso querido, maravilhoso artigo 5º da Constituição Federal. Nesse momento, quando eu começo a falar sobre o artigo 5º, eu falo para você o seguinte, meu velho, minha filha, quando fala na sua prova sobre artigo 5º da Constituição Federal, lembre sobre titulares dos direitos fundamentais. Lembre quais são os titulares dos direitos fundamentais. Quais são os titulares dos direitos fundamentais? E agora, professor, porque na Constituição Federal fala bem assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. E agora, quem são os titulares? É só brasileiros e estrangeiros residentes? Só eles? Deixa eu ter uma perguntinha aqui embaixo. Estrangeiros, apenas os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil são titulares de direitos fundamentais? Só eles são titulares? É? Não, meu filho. Não. Quero lembrar a você que todas as pessoas que estão no Brasil, todas as pessoas, brasileiros, estrangeiros, residentes, não residentes, todas as pessoas que estão no Brasil, todas as pessoas possuem direitos fundamentais. Ah, professor, o cara é turista, veio tomar cachaça no Carnaval de Salvador. Vai passar só um dia aqui, vou tomar cachaça e vai voltar. Ele tem direito fundamental? Tem. O cara veio da Venezuela, entrou irregularmente no Brasil, ele tem direito fundamental? Tem. Quero lembrar você que todas as pessoas que estão no Brasil, todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. E aí, eu quero anotar aqui até aqui embaixo, porque isso aqui é importante. Então, primeiro ponto, todas as pessoas. Todas as pessoas. A desgraça da sua prova vai perguntar se os animais possuem direitos fundamentais. A desgraça da sua prova vai contar a historinha de um camarada que matou um cachorro no Carrefour e vai perguntar assim, o cachorro tem direitos fundamentais? Aí ele vai falar assim, olha, não. O cachorro, o papagaio, o gato não possuem direitos fundamentais. Possui não? Não. Animal não possui direitos fundamentais. Apesar da proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. Então comigo, ó, todas as pessoas possuem. O animal não possui direitos fundamentais. Animal não possui direitos fundamentais. Animal não. Ah, professor, e o defunto? E o morto? O morto. E esse camarada aqui, ele tem direitos fundamentais? O morto? O morto, sim. Ah, o morto tem todos os direitos fundamentais? Todos não. Inclusive o STJ já falou sobre isso. Todos não, né? O morto não tem direito à vida. Pelo amor de Deus, né? Enfim, morto não tem direitos fundamentais. Mas o morto tem todos os direitos? Direitos à vida não, porque ele já morreu, né, meu filho? Como é que, né? Tá, mas morto tem direitos fundamentais? Tem. Alguns, não todos. Por exemplo, imagem. Só lembrar de Cristiano Araújo, cantor, morreu. Depois saiu passando as fotos de Cristiano Araújo do WhatsApp para um, para outro, para um. Tá ferindo a imagem de Cristiano Araújo. E o STJ já comentou sobre isso, inclusive, falou assim, o morto, o defunto, ele possui direitos fundamentais. Ele possui direitos fundamentais. Não todos, mas alguns. Ainda, uma empresa, uma pessoa jurídica, uma empresa, ela também possui direitos fundamentais. Uma empresa, ela também possui direitos fundamentais. Não todos, mas alguns. Então, comigo, ó, quem possui direitos fundamentais, já que eu estou falando sobre o artigo 5º da Constituição Federal, você tem que saber quem possui direitos fundamentais. Quem possui direitos fundamentais? Vamos lá. Quem possui? Todas as pessoas. Todas as pessoas que estão no Brasil são titulares de direitos fundamentais. Todas as pessoas, brasileiros e estrangeiros, residentes, não residentes. O animal, ele não possui direitos fundamentais, apesar da proteção constitucional aos animais. Eles não possuem direitos fundamentais. O morto, o defunto, possui direitos fundamentais. Não todos, mas alguns. E uma empresa, uma pessoa jurídica, ela também possui direitos fundamentais. Não todos, mas alguns. Massa? Ela também possui direitos fundamentais. Tá. Próximo ponto. Já que eu estou falando sobre direitos fundamentais, vamos para esse. O direito à vida. Quando eu falo para você sobre o direito à vida, eu lembro. É o direito de viver e o direito de ter uma vida digna. Os dois. O direito à vida tem uma dupla acepção. Direito de continuar vivo e direito de ter uma vida digna.
Massa. E ele, o direito à vida, ele é absoluto? Você fala, opa, para o direito constitucional. Nenhum direito é absoluto. Olha que desgraça. Para o direito constitucional, nenhum direito é absoluto. O direito à vida não é absoluto. Não é absoluto. Por exemplo, uma exceção ao direito à vida, comigo, ó. Tem pena de morte no Brasil? Tem pena de morte no Brasil. Pena de morte. Quando, professor, tem pena de morte no Brasil? Em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada. Massa. Outro. Aborto. Pode ter aborto no Brasil? Pode, papai. Pode ter aborto no Brasil. Quando, professor? Caso de estupro. Estupro. E aí uma coisa importante é quando o aluno pensa assim, professor, a pessoa foi estuprada, né? A pessoa foi estuprada, ela pode abortar? Pode. Mas precisa de decisão judicial? O aluno perguntou isso pra mim. E agora, precisa ou não precisa? Não, meu filho. Não precisa não. O STF já falou sobre boletim de ocorrência. O STF já comentou sobre isso. Sobre boletim de ocorrência. Agora, precisa de decisão judicial. No caso de aborto, restante de estupro? Não, precisa não. Risco de vida da gestante. Também pode ocorrer o aborto. Ainda, no caso do feto anencéfalo. Anencéfalo. Dá acento, né? Anencéfalo. Tem, né? Deve ter. Geralmente eu apago, na dúvida eu apago. Anencéfalo, tem acento, negócio de graça. Mas enfim, no caso de feto anencéfalo. E aí eu quero lembrar você o seguinte. Aborto, pode? Pode. Quando é que pode? Estupro, risco de vida da gestante e anencéfalo. Professor, anencéfalo é a mesma coisa que microcefalia? Não. Cuidado para não confundir, são coisas diferentes. Aborto pode no caso do anencéfalo? Pode. O STF pensou nisso, pensou no princípio da dignidade da pessoa humana. O STF falou assim, vai ser muito pior para uma mulher passar 9 meses com o menino, sabendo que quando ela tiver, ele vai morrer. Então, pode abortar no caso de feto anencéfalo? Pode. Microcefalia, não. Microcefalia é diferente de anencéfalo. Belezinha? Direito à vida é absoluto? Não. Nenhum direito é absoluto. Lembre do direito à vida, ele tem uma dupla acepção. O direito de continuar vivo e de ter uma vida digna. Algumas exceções do direito à vida. Pena de morte em caso de guerra declarada. E o aborto, no caso de estupro, risco de vida da gestante e feto anencéfalo. Próximo. Vamos lá? Artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, ele fala sobre a igualdade. O artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, ele fala sobre a igualdade. E o artigo 5º, inciso 1º, ele é bonito. Ele fala bem assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Papai, o artigo 5º, inciso 1º, quando fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, eu lembro a você, eu tenho uma igualdade formal, mas eu também tenho uma igualdade material. Olha que desgraça, eu tenho uma igualdade formal, mas eu também tenho uma igualdade material. Por isso, não confunda igualdade formal com igualdade material, porque isso é importante. Professor, e qual a diferença? Daqui a pouco a gente volta e comenta mais um pouquinho sobre igualdade formal, igualdade material, sobre o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Belezinha? Cafezinho, daqui a pouco a gente volta, meu filho.